Espera então, como entender isso? Eu vou explicar para você agora. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou trazer para você atualizações, vou trazer novas informações sobre o andamento da anistia depois que o relator do projeto foi anunciado. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que o esquerdista e aliado de primeira hora de Lula, Paulinho da Força, do Solidariedade, que já falou hoje que a anistia ampla, geral e restrita que a direita quer é simplesmente impossível. Olha aqui a entrevista dele. A anistia ampla e restrita já foi superada e não consigo salvar Bolsonaro individualmente, diz o relator do projeto, Paulinho da Força. Olha a pergunta que o jornalista fez para o Paulinho da Força. O senhor vai propor uma anistia ampla e irrestrita ou a redução de penas? Responde ele, essa coisa aí de anistia ampla e restrita já foi superada. Nós votamos em um acordo o texto do Marcelo Crivella, que já não é sobre anistia ampla e restrita. E o texto do Crivella é só para inglês ver. Nós vamos construir um outro caminho. Um caminho que possa, talvez, agradar a maioria. Talvez não todo mundo, mas vou tentar agradar todo mundo. Ainda não dá para dizer se é redução de pena ou o que é, porque não ouvi ninguém ainda. Vocês querem saber quem é que o deputado Paulinho da Força realmente vai ouvir e quem que ele vai agradar com esse projeto? Eu vou mostrar para você quem, ou melhor, vamos deixar o próprio Paulinho da Força dizer para você quem é que ele quer agradar com esse projeto. Olha ele, solta o som, bora lá. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro ministro que o senhor vai procurar, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, né, antiga, de São Paulo. Então, acho que ele é um dos que a gente vou conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. É ou não é um absurdo? Um deputado federal, relator de um importante projeto de lei, como você vê aqui, ele diz que ele vai conversar com quem? Com Alexandre de Moraes e com Gilmar Mendes. São legisladores agora? Mudaram, se elegeram para o Senado, de repente para a Câmara? Vai conversar o quê, deputado, com o juiz? Por acaso eles são deputados também, senadores? Eles têm votos, foram eleitos? Não! Então não tem que conversar com o ministro do STF coisa alguma. E para piorar, o Paulinho da Força vai lá e confessa. Ele diz o seguinte, Gilmar conversa sempre com a Câmara e sempre com o Senado. Que republiqueta de bananas que é isso aqui, que varzio, é uma várzea. E mais, veja que você declarar ou não inconstitucional, vai do acordão que você vai fazer com a Câmara e com o Senado, e não da Constituição e das leis. Mostra que essa fase da gente seguir a Constituição e as leis já passou faz tempo no Brasil. Mas calma que piora, porque os ministros do STF agora, subitamente, eles se tornaram a favor da anistia. Sim, você não ouviu errado. Agora que o Mota indicou Paulinho da Força para ser o relator da anistia, aí de repente os ministros do STF apoiam agora o projeto. Olha aí o que saiu no jornal O Globo. Ministros do STF apontam a articulação de Paulinho da Força como ponto positivo para uma proposta de anistia sem radicalismos. Me respondem nos comentários, tem como essa anistia dar certo agora? Me responde aí, tem como dar certo isso aí? A avaliação dos bastidores da corte é que o parlamentar tem perfil moderado, de esquerda, super de esquerda, socialista, perfil moderado, sindicalista, gente. E trânsito político suficiente para construir uma proposta que evite radicalismos e contribua para a pacificação institucional. A escolha do deputado foi influenciada justamente por sua interlocução com o judiciário e com ministros influentes do STF. Paulinho também já atuou na defesa das prerrogativas do STF, como quando acionou a corte contra propostas que buscavam limitar decisões monocráticas dos ministros.
Nos bastidores, ministros avaliam que o relator pode ser um ponto de equilíbrio entre as pressões da oposição, que defende uma anistia ampla, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, e a necessidade de preservar a autoridade das decisões judiciais. A expectativa é que o texto final caminhe para uma redução de penas e não para um perdão total. Ou seja, é oficial. Nada de anistia ampla, geral e restrita, não pelo menos se depender desses daí. A direita não pode aceitar isso. Não pode aceitar essa verdadeira esmola, como se estivéssemos aí mendigando alguma coisa. Não, nós estamos lutando por direitos. Direitos. Estamos falando de direitos fundamentais garantidos pela Constituição, direitos humanos que foram violados pelo STF. Esses processos, eles são, como o ministro Fux disse, nulos de pleno direito. Eles não param de pé. Deveria tudo ser anulado. Não precisar nem de anistia. Mas como a anulação não é possível agora, que seja aprovada uma anistia ampla, geral e restrita. A direita precisa lutar por isso até o fim e cuidar com as armadilhas que o STF vai colocar no meio do caminho com a ajuda do Centrão e da esquerda.